Rubens do Atlético Mineiro pode pintar no Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta às últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora responder se Rubens, lateral e meio-campista do Galo, pode pintar no Palmeiras. Especulação que surgiu durante o fim de semana. Nem consegui contar nada para vocês na segunda-feira, porque estava tentando checar com todos os lados. Posso dizer que assim que eu li essa notícia, achei estranho. Afinal de contas, o Rubens está disposto a sair do Galo porque não quer ser reserva do Arana, mas vai para o Palmeiras, onde há um outro titular absoluto da lateral esquerda, no caso o Piquerez. De qualquer forma, falei com o pessoal do Galo, falei com o pessoal do Atlético, vou trazer as novidades a partir de agora. Palmeiras nega interesse na contratação de um lateral esquerdo, entendendo que Piquerez como titular e Vanderlan na reserva dão conta do recado. O Galo também assegura que não tem proposta nem sequer sondagem do Palmeiras. E vê no Rubens uma peça importante, muito mais em 2025 como meio atacante do que como lateral esquerdo. Houve um papo entre o Cuca e o Rubens na reapresentação do elenco depois da volta das férias, e o Rubens havia manifestado a sua intenção de sair do Atlético se fosse para concorrer pela lateral esquerda com o Arana. O Cuca disse que já havia assistido a ele jogando na base como meio e pretendia repetir esse nível de atuações, colocando numa nova função, e assim que tem funcionado. Rubens, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027. Mas é a danada da Copa do Brasil. Valu. Boa tarde para você, Elton, Thiago, os nossos telespectadores. Cara, eu espero um Atlético sem nenhum tipo de susto. E não quer dizer que venha uma goleada necessariamente. Às vezes você vence um jogo de 1-0, 2-0... e não passou, aí você vai olhar para o adversário não te ameaçou com chances claras, é o que eu espero para o Atlético no jogo de amanhã. Todo adversário merece respeito, a gente sabe muito bem disso, mas é de fato muito inferior à equipe do Manaus, vai enfrentar um Atlético no Mineirão. O fator campo poderia prejudicar muito esse duelo, e a gente viu, né, o que aconteceu contra o Tocantinópolis, que em algum momento esse jogo estava chegando já ali na sua parte final, antes das penalidades, até que o Hulk acabou resolvendo e depois o Rony fez o segundo gol. Mas o fator Mineirão, o momento, né? O Atlético vive um momento muito sóbrio assim também. A própria forma que o Atlético encarou as partidas diante do Vila Nova, diante do próprio Atlético, o Atlético até para mim bem superior à equipe do Manaus. Então é um time que tem muito a consciência do que precisa fazer, e isso puxado pelo seu técnico. O Atlético não vai entrar em campo amanhã. Eu não espero um Atlético entrando em campo amanhã, dando toquinho de lado, ponderando que momento que irão resolver a partida. Não, eu acho que o Atlético vai entrar, independente de não contar com o Hulk, sufocando o seu adversário, querendo fazer com que ele sinta de fato que está enfrentando o Mineirão e que está enfrentando um Atlético que está em ascensão na temporada 2025. Tô com o Valu nessa. Eu acho que o Atlético vai entrar em campo amanhã para sufocar, e como bem disse o Valu, ele não falou isso com todas as letras, mas vai resolver rapidamente. Tá. Aqui, 20, 30 minutinhos? Não, pode ser. É porque às vezes, né, Thiago, o futebol é aquilo. Eu espero uma partida do Atlético em que o adversário realmente não se crie, assim, sabe? Eu também acho que não. Tem ataques, assim, esporádicos, porque essa equipe passou por isso recentemente, o Atlético, com enfrentamentos contra o próprio América, contra o Cruzeiro, contra o Tombense. Enfim, é uma equipe que está em evolução. Eu não espero um Atlético passando apuros contra o Manaus. E virou meio que uma tônica do Atlético também nessa temporada. Desculpa, Elton. Pode falar, Ti. Em 13 partidas disputadas, o Atlético sofreu 2 gols. Cara, e se você for considerar o time principal, é um gol, Thiago. É isso. É o gol contra o América, que foi o jogo inaugural, vamos dizer, do time principal na temporada. Detalhe, é um time que marcou 15 gols em 13 partidas disputadas na temporada. Lembrando, as duas da Florida Cup, da FC Series, 0-0. Ou seja, o Atlético não faz gols. Esses 15 gols são só nas 11 outras partidas que o Atlético disputa, que é uma de Copa do Brasil e 10 de Campeonato Mineiro. Então o Atlético é um time que faz gol, pra mim, pra caramba, e é um time que não toma. E assim, Elton, eu sei que a roupagem é Copa do Brasil.
Mas vamos tentar trazer, vamos tentar inserir o Manaus no nível técnico do Campeonato Mineiro? Não, bem abaixo. Ele não chegaria entre os 4, Elton. Não, Eu acho não que estaria entre os 4. ele estaria ali na zona da pasmaceira, talvez, do Campeonato Mineiro. Contra o rebaixamento, hein? Sabe? Enfim. O Eltinho trouxe os números do Então, Manaus. até isso que eu vou falar agora. O Manaus, pro torcedor que tá em casa, tá acompanhando, quer saber um pouquinho do Manaus. O Manaus, ele vem de uma sequência que ele não vence desde o dia 6 de fevereiro. Então tem quase um mês que a equipe não vence nesse período. Foram 5 jogos e a equipe vem de uma derrota pro Paysandu, jogando em casa por 4-1. Foi pela Copa Verde, o primeiro jogo, a equipe do Manaus até conseguiu um bom resultado, foi um empate, jogando em Belém por 0-0, mas jogando em casa, foi goleado por 4-1 pela equipe do Paysandu. E pensando Copa do Brasil, eles empataram em 1-1 com o Independente do Acre por 1-1 e se classificaram nos pênaltis. Independência do Acre. Desculpa, pessoal do Acre. Independência do Acre. O jogo ficou empatado e eles venceram a equipe nos pênaltis. Como tá a busca, Thiagão, de zagueiros? O Atlético ainda continua nessa frente, pensando em zagueiros? Continua, Elton. Continua na frente pensando em zagueiros e volante. Um volante. Um volante ainda? Um volante, o Atlético é um volante. E aí, eu até trouxe aqui alguma vez que a ideia do Cuca era um volante que atue como um primeiro volante, que tenha qualidade na saída de bola, que tenha boa imposição física e que consiga distribuir bem o jogo ali. Consiga ser esse cara mesmo que tenha qualidade. Então o Cuca quer alguém com essa característica. Por ser alguém muito específico, o Atlético ainda não anunciou esse volante e segue atrás desse nome. Mas zagueiro, o Atlético espera solucionar o caso do Vitor Hugo até semana que vem. Porque já se inicia na segunda-feira, 10 de janeiro, carnaval, uma nova janela de transferência. Então o desejo do Galo é anunciar o Vitor Hugo na próxima janela de transferências nacional, do dia 10 de março ao dia 11 de abril, a partir da segunda que vem. E no dia 20 de março, deve ter uma reunião entre Atlético e staff do IR Minas, intermediário, para que a situação envolvendo o zagueiro colombiano de 30 anos também tenha um martelo batido. Saia da palavra e entre a caneta? A ideia do Atlético é essa. Fazer um pré. Só que existe um temor, especialmente por parte do intermediário, de que o atleta não cumpra a palavra e permaneça no Cagliari. Mas, a princípio, é algo só que o intermediário teme em relação à situação. Mas, hoje, a palavra do IR Minas já foi dada ao Galo. De que ele vai assinar um contrato, aliás, um pré-contrato, para se tornar reforço do clube a partir do dia 1º de julho. Ô Valu, que grau chegaria o Vitor Hugo a esse elenco do Atlético? Em que situação de imposição ele entraria? Oposição mesmo? Ele seria o terceiro zagueiro, ele seria o quarto zagueiro, ele vem para compor o elenco, ele vem para buscar um espaço. Onde que ele entraria? É que a gente tem que fazer 2 tipos de caminho, né? Primeiro, o caminho do que eu penso, a minha opinião. É um jogador hoje que seria uma opção para a zaga titular. Ele atua mais pelo lado esquerdo, é canhoto, pensando no Júnior Alonso. Claro, o Lianco é o destaque dessa defesa do Atlético, mas eu acho que o Júnior Alonso tem feito um bom papel. Muitas vezes você tem um zagueiro que está se destacando numa defesa, mas ele está meio que jogando contra o adversário e contra o próprio companheiro, né, que está cometendo falhas. Não é o caso do Lianco, pelo menos para mim neste momento. O Júnior Alonso não vem apresentando, evidentemente, o nível do Lianco, mas vem ok. Agora, tem o caminho do Cuca. O Cuca conhece muito bem o jogador. Então ele pode estar pensando, de repente, para um Vitor Hugo ser uma disputa com o Júnior Alonso? Pode. Eu acho que ele pode. Ele conhece muito bem o jogador. Ou então, simplesmente pensando no sistema de rotação. Você já disse em algumas oportunidades, o Thiago também, de que o Júnior Alonso é muito convocado. Sim. Não, eu vou trazer um jogador para que quando eu não puder contar com o Júnior Alonso, eu não ter nenhum tipo de preocupação com o substituto. Então, vai depender muito do que o Cuca está pensando pro zagueiro, o Vitor Hugo, neste momento. Agora, ô Thiago, voltando ainda à situação do volante, né? O Atlético vai tentar resolver essa situação também. E com relação ao caso do Mina, dando um pitaco,
é o Atlético seguir fazendo o que tem feito nos bastidores. O Mina, ele é um tanto ensaboado mesmo para as transferências. Com certeza o staff, o Paulo Brax, o próprio Cuca, que já trabalhou com o jogador, sabe dessa situação.